Olá a todos! Hoje faremos uma edição especial do Café com Journal com os highlights do que aconteceu no Congresso Europeu de Cardiologia, sediado em Munique, na Alemanha, na última semana. Nossa equipe teve a honra de cobrir um dos maiores congressos médicos do mundo, com 32 mil profissionais de saúde de 150 países. Dos mais de 4.500 abstracts apresentados, selecionamos os artigos que, ao nosso ver, trarão maior impacto na prática médica. Começaremos então com os resultados de 10 anos do estudo ART, que aborda a polêmica sobre a utilização da dupla mamária na cirurgia de revascularização miocárdica. Então, Breno, como é que foi esse estudo? Então, Wagner, esse foi um estudo muito esperado do ESC. A gente começa lembrando aqui que a patência dos enxertos arteriais é superior à patência dos enxertos venosos. A ideia, então, é que, se realizando a revascularização miocárdica com 2 pontes de mamária, os resultados seriam superiores ao de uma ponte mamária. Porém, o que vimos com os resultados de 5 anos publicados há algum tempo e agora com os 10 anos publicados no Congresso, é que não houve diferença entre os grupos na análise de intenção para o tratamento. Agora, a grande questão é que quase 40% dos pacientes tiveram um tratamento diferente daquele para o qual foram randomizados, o que certamente comprometeu os resultados do estudo. Análise específica conforme o tratamento recebido, aí sim observamos um benefício a favor da dupla mamária. Um outro achado interessante desse estudo, né, Breno, é que a experiência do cirurgião pareceu influenciar muito nos resultados. Os cirurgiões que tinham mais de 50 cirurgias por ano apresentaram melhores desfechos com a dupla mamária, mesmo na análise de intenção de tratamento. Agora, um outro artigo esperado no ESC foi o estudo POETS, com publicação simultânea no New England e que abriu as portas para uma nova era no tratamento da endocardite infecciosa. Não é isso, Mozão? Exatamente, Wagner. Esse foi um estudo muito promissor que avaliou 400 pacientes com endocardite infecciosa e observou que, na população selecionada de pacientes, a transição do antibiótico endovenoso para a via oral foi não inferior quando comparado aos pacientes que mantiveram só com o clássico tratamento endovenoso. Vislumbramos aí uma luz quando a abreviação do tratamento intra-hospitalar dos pacientes com endocardite. Muito importante isso que você colocou, Moza, quanto à população selecionada pelo estudo, que era muito específica, que nesse caso a gente tem que ressaltar que todos os pacientes estavam estáveis e já tinham recebido antibiótico por mais de 10 dias EV. Agora, um outro artigo quente no Congresso foi o Verdict, publicado no Circulation, e que tentou dar resposta sobre qual o melhor momento para a intervenção percutânea nos pacientes com síndrome coronariana sem super-ST. Não foi isso, Breno? Exatamente. Essa é uma dúvida recorrente que nós temos, que é quando mandar o paciente estável com síndrome coronariana sem supra para o CAT. O estudo buscou, então, avaliar 2 grupos diferentes. Um que iria para o CAT nas primeiras 12 horas e outro que iria para o CAT entre 48 e 72 horas. E o resultado foi que não houve diferença entre a estratégia invasiva mais precoce e a estratégia invasiva tardia, exceto nos pacientes de alto risco definido por um Grace Score maior do que 140, onde aí sim se observou benefícios cardiovasculares. Então, na verdade, é um estudo que reforça a prática atual de encaminhar os pacientes de alto risco para o CAT em até 24 horas. E os demais, a gente pode manter de uma forma um pouco mais permissiva em até 72 horas. Agora, quando falamos de pacientes com infarto e choque cardiogênico, portanto com uma indicação imediata de cateterismo, agora no ESC foi apresentado um estudo muito promissor também, que é o estudo CUPRET, onde teve o segmento de 1 ano, agora apresentado no Congresso. O estudo CUPRET-Shock avaliou se a angioplastia apenas da artéria culpada nesses pacientes com choque cardiogênico seria superior à revascularização completa. Os resultados de 30 dias já haviam mostrado redução no desfecho combinado de morte e da necessidade de terapia de substituição renal com angioplastia apenas da artéria culpada na fase aguda, o que levou à imediata mudança no guideline europeu. Os resultados de 1 ano apresentados agora no ESC e publicados concomitantemente no New England reforçaram os resultados observados no segmento de 30 dias. Ainda transitando pelo tema de coronariopatia aguda, tivemos os resultados do HiSTIX, que foi uma enorme corte realizada na Escócia que buscou avaliar o impacto da introdução da troponina de alta sensibilidade na prática médica. Exatamente, Wagner. Foi um estudo com um desenho muito complexo que envolveu 48 mil pacientes. A introdução das troponinas de alta sensibilidade na prática médica tem gerado muitas dúvidas, pois aumenta o pool de pacientes diagnosticados com síndrome coronariana aguda na admissão. A pergunta é se esse aumento de sensibilidade gera algum impacto em prognóstico. O estudo observou que em cada 6 pacientes, um foi reclassificado com o uso da troponina de alta sensibilidade, porém sem impacto em mortalidade cardiovascular ou infarto no intervalo de 1 ano.
Talvez a grande vantagem do advento dessas troponinas de alta sensibilidade foi a redução do tempo de permanência dos pacientes no pronto-socorro pela metade, dado ao alto poder discriminatório das mesmas. Bom, aqui no canal a gente já comentou recentemente o estudo Everest, comentado pelo Breno, que foi uma das primeiras evidências para o uso de MitraClip para a correção percutânea da insuficiência mitral. Sobre esse tema, e abordando especificamente a insuficiência mitral secundária, era esperado para o Congresso o trial MITRA-FR. E quais foram as novidades sobre esse assunto, Moza? Então, Wagner, para recordarmos, a insuficiência mitral secundária, também chamada de funcional, pressupõe um aparato valvar normal com regurgitação secundária a alterações estruturais do ventrículo. O estudo MITRA-FR randomizou esse perfil de pacientes com insuficiência mitral importante para o tratamento percutâneo com MitraClip ou apenas para o tratamento médico otimizado. Em um ano de segmento, não houve diferença entre os grupos para o desfecho primário de morte, internação por IC, apesar de ter havido uma redução significativa da regurgitação com o procedimento. O que a gente tem que considerar também é que o estudo avaliou pacientes de elevada morbimortalidade e, apesar de observada uma diminuição da regurgitação, o tratamento percutâneo da insuficiência mitral secundária não parece alterar o prognóstico, né? Um outro estudo que foi muito esperado foi o Global Leaders, publicado concomitantemente no Lancet, e que buscou avaliar alternativas à famigerada dupla antiagregação plaquetária após a angioplastia. Foi isso, Breno? Exatamente. Global Leaders avaliou o uso do ticagrelor como monoterapia após um mês da angioplastia com stent farmacológico, tanto no cenário agudo quanto no cenário crônico da doença coronariana. Acreditava-se que essa terapia seria superior ao convencionado uso de dupla antiagregação por um ano, seguido de monoterapia com AS. Porém, o estudo foi negativo. Embora tenha sido um estudo negativo e não seja suficiente para a mudança da prática clínica atual, é mais uma evidência de segurança do uso da monoterapia com o ticagrelor após um mês da angioplastia com stent farmacológico. Um outro estudo interessante foi o COMMODORE-HF, que depois de um jejum das novas opções terapêuticas quebrado com o Entresto, esse estudo procurou enriquecer a terapêutica otimizada da IC. Moza, será que você pode comentar um pouquinho sobre esse estudo? Uma subanálise do estudo COMPASS de 2017 já havia sugerido um benefício do uso de rivaroxabana 2,5 mg 2 vezes ao dia associado ao AS para o subgrupo de pacientes com IC. E foi com esse foco na modulação da atividade procoagulante da insuficiência cardíaca que o estudo COMMANDER-GF randomizou cerca de 5.000 pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 40%, doença coronariana e sem fibrilação atrial, para avaliar se uma dose baixa de rivaroxabana 2,5 mg 2 vezes ao dia, quando comparada ao placebo, reduziria os eventos clínicos. Por fim, os resultados não demonstraram diferença significativa nas taxas de morte, infarto, AVC ou reinternação entre os grupos, Wagner. Ainda mantendo a conversa no rivaroxabana, um outro trial negativo apresentado no ESC e publicado também concomitantemente no New England foi o MARINER. Breno, você pode dar os detalhes desse estudo? Então, Wagner, com crescente ampliação de aplicação dos novos anticoagulantes, o estudo MARINER avaliou-se o uso da rivaroxabana por 45 dias em pacientes de alto risco trombótico e que acabaram de receber alta hospitalar, poderia reduzir a taxa de trombose venosa sintomáticas ou morte por tromboembolismo. Porém, como você comentou, o estudo foi negativo e não suporta o uso da rivaroxabana nesse contexto também. Foi mais uma tentativa frustrada de ampliar as indicações dos NOACs. Agora, uma outra medicação que também foi posta em xeque nesse ESC foi a aspirina, especialmente no contexto da prevenção primária. E para isso tiveram dois estudos, o ARRIVE e o ASCEND. Moza, será que você pode comentar um pouco sobre o ARRIVE? Sim, Wagner. Apesar de sabermos o incontestável benefício do AS para a prevenção secundária dos eventos cardiovasculares, o benefício do AS para a prevenção primária ainda é controverso e alvo de muitas discussões. Foi procurando trazer mais embasamento científico para o assunto que o estudo ARRIVE avaliou para a prevenção primária o uso do AS comparado ao placebo em cerca de 12.500 pacientes, que não tinham diabetes e tinham risco cardiovascular entre 10% e 20% em 10 anos. No segmento médio de 5 anos, não houve diferença em desfechos cardiovasculares e observou-se maiores taxas de sangramento gastrointestinal para o grupo que utilizou AS. Mantendo o foco ainda no AS, um outro trial apresentado no ESC foi, também com publicação simultânea no New England, foi o ASCEND, botando mais lenha ainda na fogueira do uso da aspirina no cenário da prevenção primária. Exatamente, o ASCEND avaliou o uso do AS como prevenção primária em 15.000 pacientes diabéticos e sem história de doença cardiovascular por 7 anos. E observou que, embora reduza a taxa de eventos cardiovasculares, esse efeito é contrabalanceado pelo aumento de sangramentos. O NNT ficou por volta de 91 e o NNH por volta de 112, valores muito semelhantes.
Tanto o Arrive quanto o Ascend colocam a aspirina ainda mais nessa corta bamba aí da prevenção primária. Agora, ainda no Ascend teve um outro braço que avaliou um assunto conflitante, né? Que é o uso do ômega 3. Isso. O estudo Ascend tinha um design multifatorial, de forma que os pacientes diabéticos foram randomizados não só para receber aspirina ou placebo, mas também para receber 1 grama diário de ômega 3 ou placebo. A taxa de eventos vasculares foi exatamente a mesma nos 2 grupos, não mostrando nenhum benefício dessa terapia. O famoso óleo de peixe perdeu espaço de forma consistente no ano de 2018. Apesar do uso ser indicado na prevenção de doenças cardiovasculares pelas diretrizes americanas, o estudo Ascend aponta na mesma direção de uma recente meta-análise publicada no JAMA com 77 mil pacientes que não demonstrou nenhum benefício na terapia, seja no cenário da prevenção primária ou no cenário da prevenção secundária. Agora, retornando para o tema da insuficiência cardíaca, tivemos 2 trials impactantes apresentados no Congresso. O primeiro deles abre as portas para o tratamento da amiloidose cardíaca por transretina, uma patologia até então sem tratamento específico, né, Mozão? Exatamente. O trial ATTR-ACT testou a medicação Tafamidis, que já havia mostrado benefício no tratamento da neuropatia periférica pela amiloidose associada à transretina, e levou uma redução de 30% na mortalidade por todas as causas quando comparado ao placebo, além de uma redução de taxa de internações por causas cardíacas, melhora da capacidade funcional e da qualidade de vida. De fato, um resultado muito promissor que deve levar à aprovação da droga pela FDA em breve. Recentemente tivemos uma publicação também do estudo Castle, cujos resultados sugerem que a ablação de FA nos pacientes com IC reduz o desfecho combinado de morte por todas as causas e internação por IC. Teve um outro trial publicado no ESC que foi além dessa terapia, não foi isso, Breno? Exatamente. O APAF-CRT selecionou os pacientes com IC cuja ablação da fibrilação atrial não era possível ou foi ineficaz. E submeteu esses pacientes à ablação do nó atrioventricular com implante de um ressincronizador. A grande novidade desse estudo é que os pacientes incluídos tinham um QRS estreito menor do que 110 milissegundos. E, em relação aos resultados, a terapia de ablação com ressincronização levou a uma redução do composto de morte por todas as causas, hospitalização por IC ou piora de classe funcional, além de apontar para um benefício em mortalidade que deve ser avaliado com um estudo com mais poder. Excelente. A nova tendência no tratamento da insuficiência cardíaca está na aplicação de terapias específicas para grupos seletos de pacientes, e não mais nos grandes estudos que abrangem toda a população de pacientes com insuficiência cardíaca. Então era isso. Para quem não conseguiu ir no Congresso do ESC esse ano, esse foi o nosso resumo do Cardio Learning com os principais trials apresentados no Congresso. Nós recomendamos também se atualizarem nas 4 diretrizes europeias lançadas no Congresso: a de hipertensão, revascularização miocárdica, manejo de doenças cardiovasculares durante a gestação e, finalmente, a 4ª definição universal de infarto. Deixamos os links para o acesso dos artigos e as diretrizes na descrição desse vídeo. Aproveitem e até a próxima!